Olá, turma. Então, vamos falar de biossegurança nesse momento, tá bom? É muito importante. A apostila, ela está abordando somente a ética, né? A ética profissional, o sigilo sobre o corpo, sobre as informações do indivíduo no momento morte. Que nós vamos falar sobre isso no final, ok? Mas hoje nós vamos começar a falar da biossegurança. É muito importante saber sobre a segurança no ambiente de trabalho, principalmente quando esse ambiente nos reporta um local aonde eu encontro vários tipos de micro-organismos patógenos, tá bom? Então vamos lá. O que seria a biossegurança, né? Seriam técnicas abordadas que levarão o indivíduo a se proteger de doenças ou de micro-organismos agressores ao nosso organismo. Então, melhor entendendo, biossegurança seria o quê? O conjunto de técnicas ou procedimentos, né? Procedimentos, ações, técnicas, metodologias, equipamentos ou dispositivos que vão ser capazes de eliminar, né? Eliminar a possibilidade ou minimizar a possibilidade de riscos inerente a atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento. E aí vamos entender um pouquinho. Então, eu tenho técnicas, eu tenho ações. Quando eu falo de técnicas, eu falo de procedimentos, né? Procedimentos ou técnicas. Quando eu falo de ações, eu falo do indivíduo, né? A ação que o indivíduo deveria tomar para evitar o adoecimento, ou então o agravo de alguma situação que vocês vão entender com o passar da aula, tá? Ou eliminar ou minimizar a possibilidade desse evento acontecer, tá bom? Inerente ao quê? A atividades ali produzidas, né? Que atividades são essas, professores? Atividade de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, na prestação da assistência, que é o mesmo que prestação de serviços, tá? E evitando, né, que comprometa a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente, a qualidade e dando essa qualidade aos trabalhos assim desenvolvidos, tá bom? Ergonomia. Então, eu ando com a biossegurança, a ergonomia e eu preciso de ética para o trabalho. Seria uma junção perfeita, né? Quando eu falo de ergonomia, eu estou falando de estudos científicos que vão favorecer com que o objeto que vai interagir entre o homem, o indivíduo, o ser humano, né, e outros elementos, a fim de quê? Melhorar as condições de adaptação de trabalho, ou melhorar as condições de segurança no trabalho do indivíduo, tá bom? A ergonomia, ou fatores humanos, tem origem nas palavras gregas ergon, que vai significar trabalho, né? E nomos, que significa lei ou normas. Sendo os temas abordados e relacionados, eles são, obviamente, relacionados à segurança do trabalho e à prevenção de acidentes laborais. Então, quando eu falo da biossegurança, eu estou falando de técnicas, né? Quando eu falo da ergonomia, eu estou falando de segurança no ambiente de trabalho, tá bom? Primeira coisa que eu preciso entender, quando eu falo de biossegurança, a primeira técnica, ainda mais hoje em dia, depois dessa pandemia, a pandemia ela veio para ajudar alguns indivíduos, né? E para alertar outros, porque se você observar no setor de trabalho, independente de qual setor nós estivermos falando, os indivíduos eles não se preocupam muito com técnicas de biossegurança, né? Não se preocupa muito com os procedimentos da biossegurança para poder minimizar o adoecimento dele e de outras pessoas que serão atendidas por ele. Aí você pode estar pensando, ah, mas eu vou ter que utilizar a biossegurança, eu vou prevenir quem? Se o meu trabalho é somente voltado ao indivíduo em óbito? Não, não, não. Você está cuidando de um corpo que vai ser levado a familiares. E aí, se você não tiver técnicas de biossegurança, você não vai proteger os familiares que vão entrar em contato com esse corpo. E você também não vai se proteger. Você pode adoecer a sua própria equipe, o meio ambiente que te rodeia e também os familiares desse indivíduo que você está assistindo. Então, o assunto é sério. Quais são os equipamentos que são utilizados para minimizar ou diminuir a possibilidade de adoecimento por micro-organismos? Os EPIs. Professor, o que significa EPIs?
equipamentos de proteção individuais. Se é individual, somente eu utilizo. Vai proteger quem? O indivíduo que está a trabalho, tá? De doenças ou da possibilidade de carrear micro-organismos para outros locais e setores, ok? A higiene pessoal, a saúde coletiva, a higiene mental, a higiene coletiva também, né? Então, eu tô falando de higiene de forma geral, tá? A pessoal, a coletiva, a mental e no ambiente de trabalho. Isso precisa ser levado em muita consideração, tá? Quando a gente fala de higiene, a gente pensa em ambiente limpo, a gente pensa em pessoas, né, longe de contaminações. Então, a higiene pessoal é o autocuidado. E é isso, dependendo do setor de trabalho, o pessoal da saúde, o pessoal da Polícia Civil, o pessoal que mexe diretamente com esses indivíduos que estão ou lesionados gravemente, ou com risco de morte, ou já em óbito, eles precisam ter muito cuidado com a higiene pessoal. Vamos só dar um exemplo. Se você não tem um cuidado adequado com a sua higiene pessoal, aí você atende o indivíduo em óbito. E a mesma mão que manuseia o indivíduo, ela não vai para fazer uma técnica asséptica de lavagem de mão adequada. O que vai acontecer? Eu vou carrear a sujeira para outros setores. E aí, além de eu carrear e levar essa sujeira para outros setores, eu levo para casa. E na minha casa, quem tem? Indivíduos que não estão acostumados a lidar com a mesma quantidade de bactérias que eu. Então, eu acabo compartilhando uma flora hospitalar, uma flora de um setor de trabalho que não tem tanta segurança, para meus familiares que não têm uma resposta imune para aquele agressor. Isso é muito perigoso, tá? Ai, professora, como assim resposta imune? Quando você trabalha num setor onde tem vários tipos de micro-organismos, seu corpo acaba respondendo àqueles patógenos. Então você pode até adoecer, mas não adoece da forma mais grave, porque você acabou criando um antígeno no seu corpo, uma resposta imune. Agora, quando você não trabalha no setor, o seu corpo não tem por obrigação de ter uma memória imune de micro-organismos que ele nunca entrou em contato. Então, se tem uma criança na minha casa e eu venho de um setor desses carreado de impurezas, eu vou adoecer ou levar essa criança a óbito. Então, isso é muito sério, tá? E a saúde coletiva? Trabalhar pensando em mim, utilizar normas técnicas e procedimentos de biossegurança, pensando no outro também, né? Isso vai o quê? Facilitar com que os indivíduos eles tenham uma saúde mental mais equilibrada, cada um fazendo a sua parte sem ter que cobrar do outro algum procedimento, tá bom? E melhorando assim as qualidades do meu ambiente de trabalho. Formas e técnicas de higienização corporal. Gente, formas. O banho, a higienização das mãos, a troca de EPIs, isso é individual, tá? Então, são formas de você minimizar a possibilidade de carrear micro-organismo patógeno. Patógenos são aqueles que causam doenças, tá? Higienização corporal, banho periódico, né? Se eu trabalho no setor de necrópsia, eu preciso tomar muito cuidado. Antes e após qualquer procedimento, eu preciso tomar um banho e tomar muito cuidado com os utensílios do meu banho. Tá? A roupa que eu vou utilizar no setor, essa roupa tem que ter um cuidado extremo. Eu não posso chegar em casa, colocar essa roupa para lavar no meio da roupa dos meus filhos. Eu preciso lavar essa roupa de uma forma separadamente, de uma forma adequada e separadamente. O pessoal do hospital, nós, quando estamos em plantões, quando nós chegamos com essa roupa do hospital, ela tem que ser lavada separadamente com produtos adequados, para evitar com que as bactérias ou os micro-organismos eles se aproveitem daquele ambiente, máquina de lavar, secadora, varal, para poder contaminar outros tecidos. E aí, com a Covid, deu para a gente aprender bastante que vírus ele sobrevive a várias temperaturas, a várias condições ambientais. Então, tome bastante cuidado. Vou passar alguns vídeos daqui a pouco, antes da continuidade da aula, tá? Biossegurança é a ciência que surgiu para controlar. Então, a biossegurança ela é a ciência. Ela surge para controlar ou diminuir os riscos, né? Que vão quando são praticados em diferentes tecnologias. Então, não adianta nada se criar técnicas, procedimentos e equipamentos se o indivíduo não utiliza.
né? Então, em que locais eu deve-se obter EPIs, equipamentos de proteção individuais? Gente, qualquer lugar que eu desenvolvo trabalhos em que eu entro em contato com secreções corpóreas de outro indivíduo, tá? Que locais são esses? Laboratórios, ambulatórios, hospitais, indústrias, todo local, eu preciso ter a técnica de biossegurança voltada ao setor, tá bom? Então, ambulatórios, laboratórios de saúde, laboratórios públicos ou privados, laboratórios de análise clínicas, hemocentros e até universidades, curso técnico, porque pesquisa e ensino, nós precisamos trabalhar com a biossegurança para evitar, para que o aluno entenda e compreenda o procedimento de biossegurança e evitar com que esse indivíduo ele carregue, né, pelo resto da vida dele, por falta de ensinamentos, carregue essa quantidade de micro-organismos para todos os setores e locais, tá? Qual o objetivo da biossegurança? Primeiro, proteger a saúde e o bem-estar do trabalhador, da família e da comunidade, tá? Contra o que, professora? Riscos condicionados ao ambiente de trabalho. Todo ambiente de trabalho ele vai te dar condições e riscos de adoecimento. Aí o que vai fazer com que você não se favoreça com essas condições é o seu comportamento de acordo com as técnicas e procedimentos, tá bom? Qual a importância da biossegurança? Primeiro, promover um ambiente biologicamente, porque são células, são patógenos, né? Então, é biologicamente seguro, tanto para você, que é o funcionário que trabalha no setor, tanto para o seu cliente, quanto para todos os demais profissionais e até mesmo a comunidade, que vai entrar em contato quando se não tem a segurança adequada. Legislação. Em 1995 foi criada a Lei 8.974, que estabelece normas, tá, de biossegurança para regular o aspecto como manutenção do local, uso de organismos geneticamente modificados para higienizar, tá? De acordo com o ambiente que eu trabalho, eu preciso de ter produtos que vão eliminar esses micro-organismos. Pesquisa em contenção laboral, experimentação de campo, transporte, importação, produção, armazenamento e comercialização. Então, todos os setores, eles precisam de utilizar a biossegurança. Ah, professor, então biossegurança não é só para hospitais, clínicas? Não, todo setor eu tenho profissionais de segurança no trabalho, eu tenho profissionais que trabalham, educam e fazem educação continuada com os seus colaboradores para evitar adoecimento de massa, tá? Tanto trazendo prejuízo, né, no ambiente de trabalho por conta de sequelas do uso inadequado ou até mesmo de adoecimentos por conta de micro-organismos patógenos, quanto na orientação e educação continuada, ok? Qual é a relação entre a higiene e a segurança do trabalho? Será que você seria capaz de responder isso nesse momento, sem ler? Qual seria a relação entre a higiene e a segurança no trabalho? Bom, a saúde e a segurança dos empregados constituem como uma das principais bases de preservação de força de trabalho adequada. Profissional saudável, eu tenho condições adequadas de trabalho, tá? Então, vai ser base de preservação de força de trabalho. Sem saúde, ninguém consegue trabalhar, tá bom? Então, a biossegurança ela vai garantir a manutenção de saúde, vai eliminar a possibilidade de adoecimento grave, baixo, médio e moderado da minha população trabalhista, ok? De modo genérico, higiene e segurança do trabalho constituem duas atividades intimamente relacionadas. Nós precisamos entender que a segurança do trabalho e a higiene, elas estão interligadas, né? Porque se eu vejo uma norma de biossegurança como uma técnica de biossegurança, como a lavagem, o procedimento de lavagem de mãos, então ela vai estar ligada à higiene. O que você acha? Claro que sim, né, galera? Vai estar ligada à higiene e é uma técnica que vai fazer remoção de sujidade e de micro-organismos, tá?
Aí garante condições pessoais e materiais de trabalho capazes de manter certo nível de saúde dos empregados, sempre, tá? Essa interação vai ser para manter a saúde dos funcionários do local. Aí eu tenho grupo de risco, tá? Eu tenho grupos, riscos ambientais. Dentro do setor, todos os setores de trabalho eu vou encontrar todos os riscos, sendo que dentro do setor do IML, da necrópsia, entre outros, eu vou encontrar mais agravadamente, tá? Riscos ambientais. Quando eu falo de risco físico, eu falo de ruído, vibrações, frio, calor, umidade e radiação. Dentro do setor, ruídos sim, tá? E grandes ruídos. Ruídos produzidos, eu coloquei lá no vídeo complementar, uma autópsia que dá para você ouvir os ruídos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no material complementar de hoje. Então, os ruídos produzidos tanto pelo corte, né? Isso pode causar terror em algumas pessoas, como vocês já viram em alguns vídeos que eu já coloquei. Isso pode trazer terror em algumas pessoas, isso pode trazer desespero em outras, e tem pessoas que têm um psicológico trabalhado para essa área, tá? Então, os ruídos e as vibrações dos ossos e da serra, ela pode trazer risco à saúde do trabalhador, tá? O local é frio. O local é frio por conta dos corpos e os refrigeradores. A umidade e o calor, ele pode trazer um aumento e o crescimento de micro-organismos. Aí você pode falar, professora, mas se o local é frio, como que o local é úmido e quente? Gente, se você... Pena que a gente não pode fazer visita técnica, né? Mas se houvesse essa visita técnica, vocês vão perceber que o único lugar gelado é o setor da geladeira. Todo o restante é úmido, escuro e quente. Nem ventilador tem, tá? Quando eu falo em biossegurança, eu falei em procedimentos, em técnicas, e eu vou mostrar para vocês esses equipamentos, muito menos, ok? Químico, poeira, fumo, e aí entra várias questões, né? Poeira, como que é o local? O local é higienizado? Tem o pessoal da limpeza? O pessoal da limpeza trabalha de forma adequada? Eles fazem os profissionais da limpeza, que é o setor de departamento de material e limpeza, DML, dentro da unidade hospitalar, setor de limpeza dentro lá do curso, lá do setor lá da Polícia Civil. Então, se falando de poeira, fumo, névoa e poeira produzida pelo serrar de ossos, né? Produz poeira, sim. Neblina, fumo relacionado à falta de educação continuada dos funcionários, tá? Aí tem gases, vapores, substâncias, vapores e gases que podem ser produzidos da própria bactéria, bactéria cadavérica, ok? Entre outras situações. Então, também corro risco biológico, risco químico. E biológico eu não preciso nem falar, né? Biológico, eu tenho vírus dentro do setor, sim. Tenho bactérias e bactérias cadavéricas em grande quantidade. Fungos produzidos por corpos, vamos entender que não são todos os corpos que chegam em condições adequadas. Eu chego com corpos em alto grau de decomposição, e ele vai vir com todas as apresentações de micro-organismos, tá? Crescimento de todos os micro-organismos nesses corpos, que vão ser manuseados também pelo técnico, pelo auxiliar de necrópsia e pelo médico. Ergonômico, esforço físico de forma inadequada, intenso, a falta de postura ou postura inadequada, jornada de trabalho prolongada, que faz parte do setor, tá? Repetitude seria movimentos repetitivos, né? Estresse mental, gente, o setor traz alto estresse mental por conta do trabalho relacionado ao setor, tá? Controle rígido de produtividade. Quando o setor está em situação de menos complexidade, ele não sofre tanto essa parte do controle rígido. Agora, numa morte em massa, igual vivemos no Brasil com a Covid, você imagina só a sobrecarga dos profissionais da morte, né? Acidentes. E aí, eu vou passar alguns vídeos ainda relacionados a tudo que conversamos até aqui, mostrando essa situação de acidente, né? Aí eu falo máquinas sem proteção, equipamentos com defeitos, aí eu tenho macas com defeitos, rodinhas agarrando, macas deformadas, gente, é drástico, tá? Explosão,
quando eu tenho maquinários que não estão instalados de forma adequada, eletricidade, e aí eu preciso de ter manutenção nos prédios, coisas que não ocorrem, entre outros. Então, o profissional da área de necropsia ou de necrópsia, ele acaba passando por todos os riscos ambientais pela falta de condições no ambiente de trabalho, tá? Aí você pode estar perguntando, professora, mas todos os setores são assim? Não, não posso dizer para você que todos os setores são assim. Eu posso dizer que eles são organizados ou coordenados pela Polícia Civil e é ela que rege, né? Então, tudo que eu tenho disposto no meu ambiente de trabalho é regido por policiais civis. Então, eu não sei a que nível eles trabalham essa parte de normas de ética e biossegurança, mas deveria ter muita educação continuada dentro do setor, que contratem mais profissionais da área de saúde para organizar o setor, que a coisa lá é complicada. Considerando-se como agentes de risco biológico as bactérias, fungos, parasitas, entre outros, os acidentes eles vão estar relacionados ao contágio, né? E aí vai estar o acidente, fato súbito, inesperado, sem intenção, que pode sim produzir morte, lesão corporal ou dano material. Então, um acidente no setor, você pensa no setor, maquinário antigo, pouca iluminação, ambiente úmido, ambiente inadequado para as condições de trabalho. É dividido em setores, né? O setor da autópsia com o setor de atendimento médico para exame, para os exames médicos, que eu esqueci o nome do exame, me perdoe. E o setor onde faz assistência à família, né? Que aí eu tenho a recepção, eu tenho a cozinha, que é onde deambula todos os profissionais. Então, o profissional ele sai de um setor para o outro. Se eu não tenho treinamento e técnica de biossegurança de um setor ao outro, imagina a confusão e a disseminação de micro-organismos desse tipo nos setores, tá? Então, eu vou considerar o acidente de trabalho, todo acidente sofrido pelo trabalhador nesses percursos, tá? Ocasionando danos corporais, perfurações, redução temporária ou permanente da capacidade do exercício de trabalho. Tudo isso vai ser considerado como acidente de trabalho. E ainda também posso considerar como acidente de trabalho o trajeto, tá? As doenças ocupacionais também vão estar relacionadas, sendo que eu tive uma mudança aí há pouco tempo em cima desse acidente de trajeto aí. Acho até interessante vocês darem uma lida e procurar dar uma pesquisada, tá bom? É importante ressaltar que os acidentes sofridos pelos trabalhadores em horário ou local de trabalho, devido a agressões, também são considerados acidentes de trabalho. Então, se você está no setor, a gente já viu que é de alto estresse, né? E se você é agredido fisicamente, tanto por seu colega de trabalho quanto por outras pessoas que deambulam no setor, por revolta, entre outras situações, dependendo da lesão, vai ser classificado como acidente de trabalho, ok? E aí eu tenho um dia voltado, que é o mês de abril, é o abril verde, que ele é voltado para a biossegurança, tá? Você que vive salvando vidas, comece a salvar a sua própria vida. E aí você pode pensar, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Gente, entenda. Nosso trabalho, independente do setor, do início, lá do nascimento, até o óbito, né, até o fim da vida, nós salvamos vidas. Toda vez que eu utilizo a técnica de biossegurança, eu minimizo a possibilidade de eu adoecer ou de eu contaminar pessoas, tá? Adoecer outras pessoas. Então, a biossegurança, eu começo salvando a minha própria vida. Se eu utilizo as técnicas e as normas de biossegurança, eu nunca vou me machucar, me furar com uma agulha ou me cortar ou me lesionar com algum dos meus equipamentos de trabalho, tá bom? E aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de acidente, com afastamento e sem afastamento. Mas antes disso, a gente vai para a sala de aula agora para fazer um exercício e para assistir um pouquinho de material complementar. Combinado? Tchau, tchau. Até a próxima.